História é mais do que a descrição ou a pesquisa metodológica de fatos de uma cultura. Ela não está somente nos livros. Todos nós estamos vivendo e fazendo história nesse momento. Ela não é estática, mas dinâmica e, mais importante que tudo, pode ser transformada por nós, sob a orientação daquele que está sobre ela, o Deus da história. O Brasil foi feito por Deus, habitado por índios e descoberto pelos portugueses. Ao olharmos para trás, podemos ver a mão de Deus permitindo a transformação do território e formas de governo até chegarmos ao que somos hoje. Quer ver? 1500. Os territórios encontrados pela Espanha em 1490 e por Portugal em 1500 provocavam conflitos entre eles. 1534. Foi assinado o Tratado de Tordesilhas, para dividir o planeta em duas partes e pôr fim aos problemas. As terras possíveis para exploração aos portugueses ficariam a leste do meridiano estabelecido e a oeste ficariam os espanhóis. Portugal dividiu a área que lhe competia na América do Sul em 15 faixas de terra, conhecidas como capitanias hereditárias. Em 1573, com a falência das capitanias, Portugal dividiu sua área em dois blocos. 1700. Nessa época, o centro-oeste, parte do norte e o sul do Brasil, pertenciam como território à Espanha. Por volta de 1700, com a descoberta do ouro em Minas, os bandeirantes se embrenharam pelo interior do país, expandindo o território. Em 1709, o Império reorganizou as porções de terra conquistadas pelos bandeirantes. Naquele momento, existiam 7 províncias. 1719, Pascoal Moreira Cabral, um paulista na busca por índios, termina descobrindo ouro e funda o Arraial de Cuiabá, futura cidade de Cuiabá e capital do Mato Grosso, em 8 de abril de 1719. Quando ainda pertencia à capitania de São Paulo. Em 1748, a capitania de São Paulo é desmembrada, surgindo assim a capitania de Mato Grosso, que abrange o que é hoje o Mato Grosso do Sul, Rondônia e parte do Amazonas. Em 1750, Portugal e Espanha, para pôr fim às divergências devido ao avanço dos bandeirantes, assinam o Tratado de Madrid. Segundo esse documento, cada um desses países poderiam tomar posse das terras que haviam conquistado. O contorno do Brasil é mudado oficialmente. Em 1821, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. São redivididas e aparece a província de Mato Grosso, com o objetivo de guardar os limites da fronteira. 1830. Foi em 1830 que começou de fato o povoamento do que hoje é o Mato Grosso do Sul. O território mato-grossense era habitado por índios antes da chegada de espanhóis e dos portugueses do século XVI. Isso ocorria mais precisamente na região, hoje conhecida como Mato Grosso do Sul. As principais tribos eram a dos Guatós, a dos Paiaguás, a dos Guaicurus, a dos Terenas, a dos Guaranis, a dos Chamacocos, a dos Guanás, a dos Bororôs, a dos Ofaiés, a dos Quiniquinaus. Na província de Mato Grosso, já existiam vários lugares com pequenos povoados, como arredores de Miranda, na fazenda Camapuã, Miranda e Maracaju, Vacaria, entre outros. 1865. As colônias espanholas se tornam independentes e diferentes interesses econômicos e políticos contribuem para o surgimento de conflitos. Solano Lopes, presidente do Paraguai, declara guerra ao Brasil ao prender o navio brasileiro Marquês de Olinda, da Marinha Mercante Imperial, que levava a Mato Grosso o coronel Carneiro de Campos, governador da província de Mato Grosso. Por causa das péssimas condições do exército brasileiro, mal organizado e pequeno, o Brasil recorreu à Guarda Nacional e aos voluntários da pátria para enfrentar o Paraguai. Gente de todo o país se apresentou como voluntário para lutar pelo território brasileiro em perigo. Nessa guerra, as doenças e a fome foram assassinas tão cruéis quanto o próprio exército inimigo.
1866. O Brasil faz aliança com Uruguai e Argentina, formando a Tríplice Aliança, na luta contra o Paraguai. Mas ela se desfaz depois de algum tempo e o Brasil tem de contar somente com seu exército. 1869. O Marechal Deodoro da Fonseca assume a frente da batalha para garantir o sucesso. Ele chega à capital do Paraguai, Assunção. Solano Lopes resiste e em 1º de março de 1870 é derrotado e morto. Mesmo com o fim da guerra, a paz entre o Brasil e o Paraguai só foi estabelecida em 1872 no Tratado de Paz Loisaga-Cotegipe. Muitos heróis brasileiros caíram em solo mato-grossense, vindo dos 4 cantos do país. O prejuízo humano, material e histórico foi grande para ambos os lados. A Guerra do Paraguai ainda hoje é considerada a maior guerra internacional que o continente sul-americano já vivenciou. Os homens são atores da história. No entanto, ela não acontece à revelia. Deus acompanha tudo bem de perto. Todos os fatos contribuíram para dar formato ao território que, hoje, pertence ao Brasil e fala o português. Deus permitiu que acontecesse assim, para que tivéssemos essa identidade cultural. A história da primeira igreja não está solta, desconectada da história de seu país, nem do seu estado ou município. Ela está encravada em camadas de história que influenciam até hoje seu jeito de ser e de adorar a Deus.